alunos, aqui é o professor Luiz, professor de Química. Esse podcast é um material que vai auxiliar e complementar os estudos de Química do segundo ano do ensino médio e serve para você que não tem tempo para assistir as videoaulas ou ir para a escola. Você disponibilizar esse áudio aí, pode ouvir em qualquer situação. Estamos estudando o conceito de soluções. Iniciamos com o conceito de soluto, o conceito de solvente, o conceito de solução. E a última aula nós estudamos o conceito inicial de concentração comum. A concentração comum é a primeira equação que vai representar a quantidade de soluto por quantidade de solvente. Soluto é a substância que se dissolve no solvente, né? No caso, água mais açúcar, quando você une essas duas substâncias, você tem uma que vai ser dissolvida na outra. A que se dissolve é o soluto, no caso o açúcar. A que dissolve é o solvente, que no caso é a água. A união das duas vai me dar a solução. Eu posso calcular a relação entre uma substância que se dissolve na outra através da concentração. Então, o estudo das soluções vai indicar a quantidade de soluto por solvente. Eu vou nessa aula introduzir um conceito que já é muito estudado por vocês, já foi visto em outras disciplinas, que é o conceito de densidade. Fazer um parêntese aqui bem breve para falar dessa relação. A densidade é muito semelhante com a concentração comum, porque ambas relacionam massa com volume. A diferença da concentração comum com densidade é justamente que a concentração estuda a massa do soluto, enquanto a densidade estuda a massa da solução. Então, o volume para ambos é o mesmo, é o volume da total, é o volume da solução. A densidade da solução, ela relaciona a massa com o volume da própria solução. Ela indica a massa da solução correspondente a uma unidade de volume. A densidade da solução não é uma forma de expressar a concentração da solução. Então, a gente pode dizer que a densidade ela não representa uma concentração. No entanto, ela aparece com frequência quando a gente estuda a concentração. Para você chegar a um valor de concentração, eu posso utilizar a densidade de cada uma das substâncias para poder calcular a concentração. Então, a densidade ela não é uma unidade para representar a concentração de uma substância, mas a partir dela eu consigo identificar encontrar um determinado valor de volume ou massa do soluto. Tá? Então, a densidade ela é a relação da massa do material, a massa total do material, pelo volume total do material. No caso da água, a densidade é igual a 1. Tá? Então, para você calcular a densidade, você representa em gramas por centímetro cúbico, que é normalmente a unidade para densidade, ou também em quilograma por metro cúbico. Então, vamos pegar um exemplo para finalizar esse estudo aí de densidade. Lembrando que densidade ela não é uma unidade, uma grandeza que vai representar a concentração, mas a partir dela eu posso chegar ao valor da concentração. Tá? Então, por exemplo, se eu quero saber a densidade de uma solução que tem 50 gramas de um sal dissolvido em 500 gramas de água. Qual é a densidade dessa solução? Então, para você encontrar a densidade dessa solução formada por 50 gramas de sal, que é o meu soluto, e 500 gramas de água, que é o meu solvente, eu tenho que saber a massa total e saber o volume total. Se a gente fosse calcular o valor da concentração, a gente também teria que prestar atenção no valor da massa da água, né? Já que a massa da água equivale a 500 gramas. E a gente sabe que a 500 gramas de água, ou melhor dizendo, 1 litro de água equivale a 1 quilo de água.
Então, se eu tenho 500 gramas de água, eu tenho 500 ml de água. Então, esse 500 ml aí é também o valor do volume da água. Então, quando eu falo 500 gramas de água, equivale a dizer que eu tenho 500 ml de água, já que a água tem densidade igual a 1. Então, para eu calcular a densidade dessa solução, eu tenho que somar todas as massas, a massa do soluto, 50, mais a massa da água aqui é 500, isso vai me dar 550, e dividir pelo volume total. O volume total vai ser igual ao volume da própria água, porque o valor do volume do sal ele é desprezível, ele é muito pequeno, então a gente desconsidera aí. Se a gente fosse usar tivesse mais rigor, a gente teria que calcular a densidade do sal, mas ele é muito pequeno, então a gente considera o volume sendo o próprio volume da água. Então você pega 550 e divide por 500 e vai chegar à densidade de 1,1 gramas por ml. Esse valor também poderia ser expresso em centímetro cúbico, seria 1,1 gramas por centímetro cúbico. Essa foi a aula sobre densidade. Então voltamos na próxima aula com uma nova concentração, que será possivelmente o estudo da molaridade.